Bom, pessoal, vamos falar sobre argumentos e regras de inferência. O que é um argumento? Um argumento é um conjunto de uma ou mais sentenças declarativas que são conhecidas como proposições ou premissas. A gente considera que essas proposições elas são verdadeiras. E a partir dessas premissas, a gente tenta concluir uma outra afirmação, uma outra sentença, que é chamada de conclusão. Quando a gente consegue fazer isso, né, então aqui tem um argumento, P1, P2, Pn, seriam as minhas premissas, né, as minhas proposições consideradas verdadeiras, e a gente vai verificar se esse conjunto de premissas permite que a gente consiga concluir que, quando isso é possível, ou seja, quando a conclusão é verdadeira, a gente diz que o argumento ele é válido. Quando um argumento não é válido, o chamamos de sofisma. Bom, são várias as regras de inferência, é como se fossem fórmulas, né, que a gente utiliza para verificar a validade de um determinado argumento. Essas regras seriam argumentos fundamentais. Então, é como se eles fossem a base para a gente verificar a validade de outros argumentos. Então, nós temos aqui algumas regras: a adição, a simplificação, a conjunção, a absorção, modus ponens, modus tollens, o silogismo disjuntivo e hipotético e os dilemas construtivo e destrutivos. Então vamos começar com a adição. Bom, o que diz a adição? Digamos que eu tenha a premissa P. Então eu sei que P, aqui eu destaquei em amarelo, que é premissa. Então eu sei que a premissa é P. P é verdadeiro. Bom, se P é verdadeiro, eu posso concluir que P ou qualquer outra coisa, então observe a nossa frase aqui, é P ou, e aí como P é verdadeiro, P ou, independente do valor dessa outra coisa, que a gente está chamando aqui de Q, também é verdade. Então a gente pode concluir isso, essa é a nossa conclusão. A ordem aqui não importa, então eu sei que P é verdadeiro, logo Q ou P também é verdadeiro. E nesses dois exemplos, a gente tem uma premissa um pouquinho maior. Então, imagine que eu saiba que essa proposição P ou Q é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, então está aqui. Eu posso concluir que P ou Q, que é a premissa, ou qualquer coisa, também é uma verdade. Aqui, de novo, P ou Q é a minha premissa. Então, observe que na minha conclusão eu tenho P ou Q, que está conectado, utilizando ou, a disjunção, com qualquer outra coisa. Então, independe do valor dessa qualquer outra coisa, a gente tem aqui que a nossa conclusão ela é verdadeira. Então, independente de qual é o valor de R ou S. Então, essa regra é chamada de adição. Então, a minha premissa adicionada, né, a disjunção, a gente costuma chamar de adição também, adicionada, usando a disjunção com qualquer outra coisa, me leva a uma conclusão verdadeira. Bom, o que é a simplificação? Observem aqui na simplificação que a minha premissa ela é formada, nesse caso aqui, por P ou Q, né, e R. Bom, para isso ser verdade, claro que P ou Q tem que ser verdadeira, e também R tem que ser verdadeira. Então, eu posso concluir que P ou Q é verdadeiro, isso é uma conclusão. Também eu poderia concluir aqui que R é verdadeiro. Então, aqui onde vocês estão vendo P ou Q, claro que eu poderia ter concluído R. Aqui de novo, minha premissa P e não Q. Isso é uma verdade, premissa. Se P e não Q é uma verdade, claro que posso concluir que P é verdade e que também não Q é verdade. Então, a gente tem aqui como conclusão o não Q.
Bom, aqui outros dois exemplos. Então, observe. Minha premissa é x maior que 0 e x diferente de 1. Então, isso é uma verdade. Ora, se isso é uma verdade, é porque, com certeza, tanto x é maior que 0, como x é diferente de 1. Então, a minha conclusão, que está aqui em verde, ó, poderia ser x é diferente de 1, ou eu poderia também ter dito x é maior que 0. São duas verdades. E nessa o que a gente tem? Que a nossa premissa é x pertence a A, portanto, x pertence a A é uma verdade, então observem, e x pertence a B. Isso tudo é uma verdade. X pertence a A e x pertence a B. Por que é uma verdade? Porque é uma premissa. Ora, se isso tudo é uma verdade, né? São duas sentenças conectadas pelo e, pela conjunção, então significa dizer que tanto x pertence a A é uma verdade, quanto x pertence a B também é uma verdade. Portanto, a minha conclusão aqui em verde, neste caso, x pertence a A, mas poderíamos ter escrito x pertence a B. Bom, vamos para outra regra de inferência, que é a regra da conjunção. Ora, o que é a conjunção? O que eu tenho aqui? Eu tenho duas premissas, as duas são verdadeiras. Obviamente que eu posso concluir que ao conectar as duas usando e, eu vou obter uma conclusão verdadeira. Isso é um argumento válido. Então, observem, ó, eu sei que P ou Q é uma verdade e sei também que não R é uma verdade. Portanto, eu posso concluir que P ou Q conectado com não R usando e, usando a conjunção, que isso é uma verdade. Aqui é a mesma coisa. Eu sei que P ou Q é verdade e eu sei também que Q ou R é verdade. Portanto, eu sei que as duas são verdadeiras. E ao conectar as duas usando e, eu obtenho uma sentença verdadeira. Então, vamos lá, mais exemplos. Sabemos que x é menor que 5 e que x é maior que 1. Logo, eu concluiria que x é maior que 1 e x é menor que 5. Gente, não estamos verificando se isso faz sentido ou não. Então, eu estou partindo do princípio que essas duas em amarelo são verdadeiras, são premissas. Portanto, ao conectar duas verdades usando e, eu obtenho uma nova proposição que com certeza é verdadeira. O que nós temos nesse exemplo aqui? X pertence a A, uma verdade, e também x não pertence a B, como sendo uma verdade. Logo, eu posso afirmar que x não pertence a B e x pertence a A, ou seja, conectei as duas premissas usando o e conjunção. Essa é a chamada regra da conjunção. A nossa conclusão é a conexão das premissas dadas usando o e, usando a conjunção. Bom, vamos ver um pouquinho mais. O que é a absorção? Na absorção, a gente tem uma premissa. E o que a gente pode concluir a partir dessa premissa? Ora, que para ela ser verdadeira, com certeza, se P é verdade, Q com certeza é verdade. Então, se P é verdade, observem, eu teria V aqui, e aí necessariamente o Q tem que ser verdade, senão o que está em amarelo não seria uma premissa. Portanto, verdade aqui obriga verdade aqui. Vai ser verdade aqui P e Q? Claro, porque estamos supondo P verdadeiro, o que, pelo fato daqui ser premissa, Q também é verdade, P e Q é verdade, verdade, setinha é verdade, verdade. Mas e se P for falso? Ora, se P for falso, Q pode ser qualquer coisa. Ou seja, eu sempre posso dizer, caso P seja falso, que P implica qualquer coisa. Agora, observe que nós chamamos de regra de absorção. Eu tenho uma premissa do tipo condicional, antecedente é P, e o consequente é Q. E a minha conclusão? A minha conclusão
ela é o antecedente da premissa, permanece. Agora, olha a cara do consequente. O consequente, ele muda, ele vira PI Q. Então, vamos vir aqui para esse exemplo. Olha a minha premissa, x igual a 2. Se x é igual a 2, então x menor que 3. Ora, regra da absorção me diz que eu posso concluir x igual a 2 implica, olha o P aqui de novo, P de novo, x igual a 2 e x menor que 3. Bom, vamos encerrar essa gravação na regra da absorção e eu já vou postar mais um vídeo falando das demais regras.